Sejam bem-vindos mais a um podcast da parentalidade promovido pelo Projeto pela Primeira Infância. Eu sou Adriana Amaral e hoje eu recebo o Dr. Daniel Becker para uma conversa sobre um tema super importante, principalmente nesses temas, que é o brincar livre na natureza e a saúde integral na primeira infância. Dr. Daniel Becker é pediatra, sanitarista, mestre em saúde pública pela Escola de Saúde Pública pela Fiocruz, pioneiro da pediatria integral no Brasil e escreve nas redes sociais com o perfil @pediatriaintegralbr. Boa tarde, doutor Daniel. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por esse tempo concedido. Boa tarde, Adriana. Obrigado a você pelo convite para estar aqui no projeto. E boa tarde a todos os nossos ouvintes também. Então, doutor Daniel, em primeiro lugar, né, eu gostaria de trazer um tema interessante. O escritor, que também advoga pela infância, Richard Louv, cunhou um termo interessante para representar esse afastamento da infância do mundo natural, transtorno do déficit da natureza. A gente poderia dizer realmente que a gente vive um emparedamento da infância? E quais seriam as consequências desse emparedamento para a saúde integral na primeira infância, principalmente? Olha, Adriana, eu diria que essa é uma expressão muito inteligente, não só porque ela, digamos assim, ela simboliza um pouco a situação das crianças no dia de hoje, mas ela tem um apelo, digamos, de marketing, de uma ideia boa, de um marketing social muito bom. Porque hoje em dia a Verdade. gente fala muito no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que é uma condição cujo diagnóstico tem aumentado exponencialmente no Brasil e no mundo, né? Para você ter uma ideia, o TDAH tem um tratamento, digamos assim, padrão, que é uma substância chamada metilfenidato, que realmente melhora essa hiperatividade, melhora a atenção nas crianças. E as vendas desse remédio aumentaram de 2000 para 2010, quer dizer, em 10 anos, aumentaram de 70 mil caixas para 2 milhões de caixas. Olha que absurdo exponencial disso, né? Então, isso mostra que não há uma epidemia da doença, mostra que há uma epidemia de diagnósticos e que provavelmente muitos deles são falsos, na verdade. Existe toda uma conjunção de fatores, entre eles a influência da indústria, a facilidade que isso cria para os pais e para as escolas, né? Então, esse circuito que vai acabar levando uma criança para o uso do medicamento é muito fácil de entrar e muito difícil de sair. Quando a gente tem, na verdade, distúrbios de comportamento como esse, são resultados de alguns fatores que a infância está vivendo. Não só o emparedamento talvez seja o principal. Mas o emparedamento vem junto com uma dificuldade de convivência com os pais, né? Que isso estou falando na era pré-quarentena, tá? Digamos, nosso antigo normal. Exato. Então, eles já viviam muito pouco com os pais, né? Os pais deixam a criança na creche às 7 da manhã, vão buscar às 7 da noite, e a criança praticamente não tem convivência com eles. Isso resulta em falta de intimidade, falta de vínculo. A pouca convivência que tinha, muitas vezes, já era interferida com o telefone celular, que é uma coisa presente na vida de todo mundo, estamos todos viciados, e a gente olha mais para o celular do que para o nosso filho, isso também prejudica o vínculo. Estavam comendo comida ruim, comida industrializada, porque nem tem tempo para cozinhar. Estavam muito confinados, justamente, fechados entre quatro paredes. Antes da quarentena, a média que as crianças passavam ao ar livre é de 1 hora. Isso significa que elas passam menos tempo que os presidiários, que têm tempo livre, têm tempo de pegar sol de 2 horas, né? E as crianças estavam piores que eles. Estavam excessivamente mergulhadas nas telinhas também, celulares e tablets, televisão, videogame. Em escolas, muitas vezes, também opressivas, num movimento de adultização, de treinamento. As crianças têm que fazer dever de casa quando chegam na escola, e tem que estudar muito, depois tem que fazer aulinha disso, aulinha daquilo, aulinha, fica com uma agenda de executivo.
enfim, adultizando, sendo usado de cabides pela moda, consumismo infantil, também propaganda infantil, martelando na cabeça deles, conteúdos ruins da internet. Enfim, muitos fatores que acabavam levando uma criança a ter distúrbio de comportamento, né? Entre eles insônia, ganho de peso, o próprio TDAH, dificuldades na escola. E aí a tendência das pessoas é levar para um médico, levar para um neurologista, um psiquiatra e acabar sendo medicados. E muitas vezes essas crianças, na verdade, estão se comportando mal em reação a uma infância que tem sido opressiva, né? Uma infância onde não há amor, convivência e brincadeira ao ar livre e natureza, que são, para mim, os fatores mais fundamentais para uma infância feliz e para uma infância que vai ser bem vivida e que, portanto, vai desembocar, desaguar numa vida adulta feliz e produtiva. E a gente estava vendo, inclusive, coisas mais graves nas crianças maiores, né? Adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, com pensamentos depressivos, com ideação suicida e tentativa de suicídio, né? Quando você tem uma criança de 10 anos que tenta se suicidar, a gente tem que parar o mundo e se perguntar o que está acontecendo, meu Deus. Isso é inadmissível. Uma criança de 10 anos pensar em morrer, o que é isso? O que nós estamos fazendo? Então, O que está acontecendo, né? Esse termo, exatamente, esse termo que ele usou de déficit de natureza, eu acho que foi muito feliz, porque isso chama a atenção das pessoas, que a expressão é muito forte, e ela se opõe ao déficit de atenção. E ela é justamente aquilo que vai, muitas vezes, corrigir e curar esse déficit de atenção. A gente sabe os benefícios que a natureza tem para a criança, né? Entre elas, é isso, dá foco, dá atenção, trabalha a parte física maravilhosa, não tem atividade física mais incrível do que correr ao ar livre, correr em terrenos irregulares, subir barranco, subir em tronco, escalar árvore, árvore, brincar, rolar da cambalhota na grama, é a melhor atividade física possível. Melhora a imunidade, porque o contato com o meio natural e as substâncias químicas exaladas pelas plantas, pelas árvores em especial, melhora a imunidade, abre o apetite, aproxima a criança da capacidade de experimentar novos alimentos, ela reduz a seletividade, ela fica mais aventureira, fica mais curiosa, fica mais feliz, fica mais ativada do ponto de vista mental, ela vai ter melhor desempenho escolar, ela vai ter mais foco. Olha só quantos benefícios a natureza vai trazer para essa criança, né? Vai combater o sedentarismo, enfim. E vai também, de uma certa forma, como ela vai ficar muito absorvida por esse mundo natural e pelas atividades que ela faz ali, vai afastá-la das telas, vai criar uma alternância muito boa entre a tela e o movimento, a tela e o ar livre. Isso é bom para a visão dela também, vai reduzir a miopia. A gente vive uma epidemia de miopia grave no mundo porque justamente a criança não vai para o sol, para o ar livre, e a luz do dia ela influencia no olho de forma a evitar a miopia. Uma criança que fica muito afastada da luz do dia, ela acaba tendendo a ser mais míope. Então, foi muito importante a gente cunhar esse termo para que a gente desse essa importância, trouxesse a importância que a natureza tem para as crianças. Perfeito. Então, se a gente, né, como o senhor bem pontuou, a gente já vivia esse emparedamento no pré-Covid, e aí veio a pandemia, né? Então, as nossas crianças, as nossas famílias foram novamente para um estado de confinamento forçado, porque ele já era um pouco, né, ele já ocorria um pouco, e dessa forma isso se tornou uma questão obrigatória para todos no mundo inteiro. A pandemia ela agravou esse confinamento, mas ele já não era grande coisa. Assim, a vida ao ar livre já não era grande coisa. Exato. Então, isso piorou. E esse restinho de vida ao ar livre que as crianças tinham, isso trouxe, digamos assim, eu acho que trouxe um agravamento dos sintomas comportamentais que as crianças tiveram na quarentena, por esse emparedamento mais constante, permanente, na verdade. Isso agravou os sintomas que as crianças estavam tendo, e muitas famílias viveram isso na pele. Crianças agitadas, crianças
regressivas, crianças grudentas, crianças que estavam tiveram comportamentos agressivos, insônia, comportamento compulsivo no comer também, ou seletividade, ou anorexia, enfim, teve muitos transtornos de comportamento que surgiram em função desse agravamento do confinamento, entre outras coisas, é claro. O estresse que os pais estavam submetidos também contou. O que anestesiou isso, digamos, o que foi, digamos, um antídoto em relação contra isso, foi justamente essa maior convivência com os pais, que foi muito boa para as crianças também, e para os pais também. Mas, por outro lado, a gente está vivendo uma onda de valorização do meio ambiente e do ar livre, da natureza para a criança, porque a gente se deu conta como isso é importante, como a gente se dá conta da saúde da gente, que é aquela coisa meio invisível, que a gente acha o normal. Quando a gente fica doente, a gente percebe o valor dela. Quando a gente fica trancado em casa e impedido de ter acesso ao ar livre, a gente começa a entender a importância dele. A gente percebe aí claramente como ele faz bem para a gente. Então, eu acho que uma valorização desse item, digamos assim, tão importante na vida da criança, dessa dimensão na vida dela, e eu espero que agora, com o relaxamento da quarentena progressiva que nós estamos vivendo, nós consigamos valorizar o ar livre. E não só sair para o ar livre com as crianças, ir para o parque, para a praça, para a praia, mas também criar políticas públicas que permitam que todas as crianças tenham acesso. Então, verdejar as cidades de forma geral, trazer áreas recreativas de qualidade, bem cuidadas para a periferia das cidades, que geralmente são mais cinzentas. Trazer hortas e áreas para as escolas, quando for possível, quando há espaço. Mesmo colocando plantas nas escolas, você já vai melhorar o ambiente. A planta tem essa propriedade. Os estudos mostram, você colocando plantas no escritório, você aumenta a produtividade. Se você colocar plantas numa sala de aula, você certamente vai também melhorar o desempenho das crianças, a absorção pedagógica delas, enfim. Eu acho que isso vai servir para a gente valorizar um pouco essa questão que é tão importante na vida delas. E na nossa também, afinal de contas, a natureza é fundamental para os adultos também. Sim. Doutor Daniel, muito obrigada. Inclusive, essa seria a nossa última pergunta, é justamente qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para os pais nesse momento agora, né, de um novo normal, de um desconfinamento e nessa necessidade da gente desemparedar aos poucos, né, devido às circunstâncias. Que mensagem gostaria de deixar, além, né, de tudo tão perfeitamente que o senhor expôs aqui para todos? Eu acho que é exatamente isso, da gente olhar para a possibilidade de voltar à natureza com muito carinho e perceber que isso não como se diz em inglês, taken for granted, né? Em português seria algo que a gente... isso é assim mesmo, né? Isso faz parte da vida, isso é um dado já. Não é dado. A gente poder ter acesso à natureza é um privilégio, é algo que é a essência da infância, né? O brincar livre, especialmente, se a gente falou lá no início do brincar livre, né? O lugar da natureza, o lugar de essência da infância é a natureza, é o ar livre, é a praça, a praia, a floresta, etc. E a atividade fundamental da infância é o livre brincar. Então, o livre brincar na natureza é a essência mais profunda de ser criança. Né? A identidade mais profunda de ser criança é a linguagem dela, é o lugar dela, o território dela. Então, que a gente possa valorizar isso. E lembrando o seguinte, que o ar livre é a forma mais segura da gente sair da quarentena, porque é um lugar onde a contaminação se reduz muito. Então, muito mais importante do que ir para a escola, ficar em salas fechadas, muito mais importante, especialmente para os menorzinhos. Claro que a escola é um lugar importantíssimo, mas mais importante do que ficar em lugares, em salas fechadas, que é sempre uma atividade de maior risco, mesmo para as crianças,
escolas também devem valorizar o ar livre, devem fazer atividades ao ar livre, devem fazer escolas que têm espaço, que têm pátio, que têm jardins, tem escola que tem bosque até. Eu soube agora, fazendo palestras para a escola, eu descobri que tem escola que tem bosque de 70 mil metros quadrados dentro do seu campus. Então, aqui na minha cidade tem uma. Escolas que têm algum espacinho livre, que seja para plantar uma horta numa jardineirinha. Isso já vai trazer um pouquinho de natureza para a criança. E lembrando, sim, que você reduz muito o risco de contaminação pelo Covid estando ao ar livre, né? Isso é bom para proteger os professores também. Então, não só ventilar as salas, mas botar as crianças para fora mesmo. Isso é muito importante, muito saudável. E que a gente possa valorizar. E como eu falei, Adriana, não é só a gente garantir a nossa saída aqui para uma pracinha e exigir que a nossa pracinha esteja bem cuidada. Não, é pensar em termos coletivos, pensar em termos da sociedade como um todo, como isso é importante, o espaço público aberto, a praça, né, que antigamente a gente chamava de ágora, né, o lugar do encontro público, que é tão importante para a troca, para a convivência entre desiguais, né, para reduzir essa desigualdade, para a gente viver com mais contato com a diversidade, para desenvolver a nossa tolerância, a nossa capacidade de empatia, a nossa capacidade de lutar por uma sociedade menos desigual, que é tão importante para todos nós, não só para os mais pobres, né? E que a gente consiga trazer políticas públicas, justamente para que as escolas públicas tenham espaços verdes, para que as crianças de escolas públicas possam também fazer passeios na natureza, possam acessar parques e praias, que muitas vezes a periferia é o lugar onde menos tem parques públicos, onde menos tem acesso a áreas de lazer, para que a gente possa implantar essas áreas também de lazer nessas áreas, né? Muito importante a gente pensar em justiça ambiental, que todas as crianças possam, e famílias, de uma forma geral, possam ter esse acesso ao livre brincar e à natureza para as crianças e para elas, para os adultos também. Isso, aliás, é um sinal de qualidade de vida, né? Cidades onde isso acontece, elas atraem mais empresas, elas atraem mais famílias, né? Criança brincando na rua, famílias frequentando praças e áreas de lazer cheias, são sinais de qualidade de vida que são atraentes, que ativam a economia e que melhoram a vida de todo mundo. Eu espero que a gente possa valorizar isso de novo agora na saída da pandemia, na saída da quarentena. Então, todo mundo para fora de casa, devagar, mas dando prioridade à natureza, né? Ela tem que ser prioridade, né, doutor Daniel, pelo que o senhor está falando. Muitíssimo obrigado, doutor Daniel, pelas suas palavras. Eu tenho certeza que dessa forma a gente vai conseguir compartilhar com muito mais pessoas e as suas palavras vão se tornar importantes para esse momento, né, que a gente está vivendo agora. Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que está participando, que está ouvindo. E, como eu costumo dizer, crianças já para fora, com cuidado, com distanciamento social ainda, né? Com máscaras, quem puder, as crianças maiores, mas vamos sair de casa fora de forma organizada, seguindo, claro, as orientações locais, as orientações das autoridades em saúde, mas vamos reviver, vamos ter o privilégio de reviver a vida ao ar livre e com segurança e, dessa forma, quem sabe, ter uma qualidade de vida melhor para todos nós. Um abraço a todos, muito obrigado.